nesse compartilhar da palavra de Deus. O tema para esta celebração é Páscoa, corações em chamas. Queremos que o nosso coração esteja ardendo com a palavra de Deus. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, ou você pode também ver aí no seu celular, o texto que se encontra lá em Lucas no capítulo 24. Lucas no capítulo 24, do verso 13 ao verso 35. Lucas 24, de 13 a 35. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido, e enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? E eles pararam de um jeito triste. E um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que foi? Perguntou Jesus. E eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta e para Deus e para todo o povo, e ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem ia libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que isso tudo aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe, mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite já vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os 2, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava, ardia dentro do peito, quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os 2 contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Palavra do Senhor. Já era quase a hora sexta da sexta-feira. O céu ficou escuro até a hora 9, e Jesus, agonizando ali na cruz, sofrendo ali na cruz, lá pelas 3 horas da tarde, clamou em alta voz: Pai,
nas tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isto, expirou, morreu. O drama do Calvário havia terminado. Aqueles que rodeavam a cruz não enxergavam ali vitória nenhuma. Viram somente o corpo inerte e muito sangue derramado. Aqueles que caminharam com Jesus durante 3 anos, com os corações repletos de esperanças, veio o Messias, chegou o Messias, agora caminhavam desanimados, frustrados, em passos pesados, sentindo os dedos gelados da morte, apertando seus corações. Mas na manhã da Páscoa, a alegria sobrepôs ao desespero. Jesus ressuscitara dos mortos. Lá em Lucas, no capítulo 24, verso 5 e 6, diz assim: porque buscai entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. O anjo disse às mulheres. A notícia desencadeou uma série de idas e vindas ao túmulo, bem como um crescente entusiasmo em todos. Melhor, em quase todos. Porque esse clima de euforia com a ressurreição de Jesus não atingiu a todos e todas. Alguns seguidores de Jesus achavam-se ainda em desespero, ainda frustrados. Tinham ouvido alguma coisa sobre o túmulo vazio, mas as notícias ainda não haviam penetrado em seus corações. O texto que nós lemos narra que 2 deles estavam na estrada a caminho de Emaús, um vilarejo que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. Um daqueles discípulos, chamado Cleopas, alguns o identificam como Clopas, que se encontra lá em João, no capítulo 19, no verso 25, cuja mulher se chamava Maria, provavelmente aquela que caminhava junto dele. Estavam muito tristes. A dor provavelmente fazia com que as suas passadas fossem lentas. Eles conversavam pelo caminho sobre a morte de Jesus. Possivelmente naquela conversa, lágrimas rolaram, não contendo o choro, porque Jesus havia morrido. Eles esperavam o Messias militante, que quebrasse, destronasse ali o domínio romano pela força, mas ao invés disso, ele havia permitido ser preso e executado. Era uma frustração para eles. De que valia um Messias morto? De que valia ter confiado tanto naquele que estava entre eles, que os ensinou e agora estava morto? Talvez sentiam-se traídos, porque Jesus não era o Messias. Jesus não era o Messias prometido por Deus. Enquanto os 2 conversavam, Jesus os observava. Jesus olhava para eles atentamente. Jesus conhecia a situação da alma deles. Jesus sabia a frustração que estava no coração deles. Jesus conhecia os pensamentos e a dor que estava no coração deles. Jesus sabe de tudo em nossas vidas. Ele sabe tudo o que nós sentimos, tudo o que nós passamos. Se estamos felizes, se estamos tristes, se estamos esperançosos, se estamos desanimados. Porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe de todas as coisas. E essa onisciência é meiga, é pessoal, não é fria como um computador que consegue armazenar milhares e milhões de informações. O Salmo 139 mostra que essa onisciência de Deus significa um cuidado todo especial por nós, por cada um de nós, individualmente. Quando você se sentir insignificante, frustrado, desanimado, tendo dúvida de ser apreciado e amado, pense em Jesus, recém-saído ali do trauma da morte e do júbilo da ressurreição, acompanhando os passos e as batidas do coração daqueles discípulos que estavam em desespero, que estavam frustrados no caminho de Emaús. Pense em Jesus. Da mesma forma,
Ele se preocupa conosco e caminha junto de nós. Se preocupa com a situação que nós estamos passando, que estamos atravessando. Não sabemos o porquê dos dois não terem imediatamente reconhecido a Jesus. Não sabemos por que eles não conseguiram perceber que aquele que estava ali junto deles era Jesus. Talvez seja pelo fato de que, em hipótese alguma, eles esperavam ver a Jesus. A tristeza, o abatimento era tão grande que eles não conseguiam ver a bênção da presença de Jesus. Quando os nossos olhos ficam paralisados na desgraça, não conseguimos enxergar a salvação de Deus. Não é assim muitas vezes quando estamos com o coração triste, apertado, fechado. Nós fechamos nossos olhos, a nossa esperança para a libertação e para a salvação e a intervenção de Deus. Para eles era impossível que aquele que estava ali ao lado deles era Jesus, o Jesus que havia caminhado entre eles. Jesus, com toda paciência e amor, pergunta o que eles estavam conversando, o que é que estava deixando o coração deles triste. Cleopas responde, como que chamando a atenção de Jesus, porque era o único que não sabia o que havia acontecido ali em Jerusalém, nos últimos dias. E Jesus pergunta novamente, quais? E eles então passam a contar o que havia acontecido com Jesus. E mostra ali a frustração deles pela sua morte. Chegaram até a dizer que algumas mulheres foram ao túmulo e disseram que ele havia ressuscitado, que tinham visto Jesus vivo, que alguns discípulos também foram ao túmulo e viram o túmulo vazio, mas não viram a Jesus. Eles estavam tão deprimidos para acreditar que Jesus havia ressuscitado. Estavam tão entristecidos, tão sem esperança, que não conseguiam acreditar naquilo que as pessoas ou as mulheres estavam ali dizendo. Quando alguém está deprimido, torna-se resistente a qualquer tipo de conforto, de consolo. Para eles, o fato de os discípulos não terem achado o corpo de Jesus representava uma tragédia. Alguém tinha roubado o corpo de Jesus. O túmulo vazio para eles representava não uma boa notícia, mas uma má notícia, porque alguém havia roubado o corpo de Jesus. É interessante que na sua fala eles mencionaram que já havia se passado 3 dias. Não se lembravam que Jesus dissera várias vezes, repetidas vezes, que ao 3º dia ele ressuscitaria, ele ia morrer sim, ele ia sofrer sim, seria morto, mas ele ia ressuscitar ao 3º dia. Eles nem consideraram esse fato. Jesus não os rejeitou por isso. Pelo contrário, levou-os a abrirem os seus corações diante dele. Assim supriu as suas necessidades. Deus quer isso de nós, que depositemos sobre ele todas as nossas ansiedades, todos os nossos pensamentos, todas as nossas frustrações, porque assim ele pode derramar a sua graça sobre nós. Ele pode nos tratar diante dessa situação que estamos vivendo, dessa tristeza que quer abater o nosso coração, desse desânimo que quer tomar conta de todos e todas por causa dessa pandemia. Se Cleopas e Maria tivessem resistido a exporem os seus corações, a abrir o coração e falar tudo para Deus, Jesus muito possivelmente não teria lhes ajudado. Não teria como mudar o coração deles, não teria como mudar o sentimento deles, mudar a atitude deles. Lucas dá a entender que a depressão do casal devia ser ao fato do seu desconhecimento das Escrituras, desconhecimento da palavra de Deus. O verso 25 diz, então Jesus lhes disse, como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram, ou seja, em tudo que está escrito na Bíblia. Quando nós lemos e estudamos a palavra de Deus com amor e dedicação,
crendo que ali está a palavra de Deus para nós, o Espírito Santo gera em nosso coração uma fé sincera e verdadeira. E aí estamos prontos para enfrentar quaisquer dificuldades com a graça de Deus. Isso não significa que não ficamos abatidos, ficamos entristecidos, mas somos sustentados e fortalecidos por essa palavra, por essa esperança, por essa promessa que se cumpre sobre nós. Jesus começa a expor as Escrituras aos dois. Começa ali por Moisés, chegando nos profetas, discorria sobre o que a palavra de Deus falava sobre o Messias, sobre a vinda do Messias. O termo grego traduzido por expor é o mesmo de onde se deriva a palavra hermenêutica, é a ciência da interpretação. E Jesus então não só expunha, como ele também interpretava as Escrituras para os seus discípulos. Por isso que eles disseram depois que os seus corações ardiam enquanto Jesus expunha as Escrituras, enquanto Jesus explicava o texto sagrado para eles. Jesus colocava para eles que a morte dele não era um impedimento para o fato de ele ser realmente o Messias. De fato, a morte dava-lhe mais credibilidade. Os fortes dedos da morte que apertavam o coração dos discípulos começaram então a afrouxar o aperto. O sentimento de depressão começou a dissolver-se como a neve com os raios de sol. E eles teriam sido poupados de toda essa dor se conhecessem as Escrituras Sagradas. A Bíblia tem sempre algo a dizer para nós sobre toda e qualquer situação. E Jesus é o centro da resposta. Em Jesus nós temos aí a nossa chave hermenêutica de conhecimento e interpretação dos textos sagrados. Jesus é o centro da Bíblia, o restante é a periferia. Tudo converge para Jesus, porque Jesus é o centro da resposta de Deus diante dos seus propósitos, diante dessa situação em que nós estamos vivendo e qualquer outra situação. Jesus é a resposta certa de Deus para você. Jesus é a resposta certa de Deus para a minha vida, para todos nós. Quando eles chegaram na cidade de Emaús, Jesus age como se fosse passar adiante, mas ele é constrangido por eles a ficar. Preparam o jantar e Jesus foi convidado a comer com eles. O momento do reconhecimento deu-se quando Jesus pega o pão. Como vamos fazer daqui a pouco? Ele parte o pão diante deles. Muitos acreditam que naquele momento eles, como que caindo as escamas dos seus olhos, da incredulidade, eles conseguem ver ali nas mãos de Jesus a marca dos cravos. Mas o partir do pão, na multiplicação, o mesmo gesto na última ceia, na Páscoa, era um gesto inconfundível, autorrevelador. A luz da ressurreição começou a brilhar no coração daqueles discípulos. Surpreendeu a Cleopas e Maria, surpreendeu os cidadãos ali de Emaús, surpreendeu o mundo. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. Aquele momento ateou fogo em seus corações por toda a eternidade. E Jesus desaparece de repente, mas o coração deles continuaram a arder, a pegar fogo da Páscoa, fogo da palavra de Deus, fogo da esperança daqueles que creem que Jesus está vivo e Ele é o Senhor de toda a nossa vida. O inverno havia cessado em seus corações. Jesus ressuscitou. E isto, irmãos e irmãs, e para todos aqueles e aquelas que estão nos assistindo nesta manhã, Jesus ressuscitou é mais do que um fato, é um fator que gera vida e que ressuscita as nossas esperanças.
A igreja hoje também pode receber o fogo da estrada de Emaús. Mas para isso nós precisamos, nesse domingo de Páscoa, entender, nesse domingo da ressurreição, que Jesus conhece a nossa vida por dentro e por fora. Ele conhece a temperatura da nossa alma e sabe se ali há gelo ou se há fogo. Ele sabe o que nós estamos passando, o que estamos sentindo. Precisamos dizer como nós estamos. Apesar dele saber de todas as coisas, nós precisamos falar, nós precisamos verbalizar para Deus, isso faz bem para nós. Ele nos ouve e quer que confessemos a Ele as nossas dúvidas, as nossas ansiedades, para que Ele possa tirar do nosso coração toda essa coisa ruim e assim colocar no nosso coração a esperança e a fé. Que nos despojemos do nosso orgulho piedoso e digamos para Ele aquilo que Ele já sabe, mas que quer ouvir de nós. E assim inundar as nossas vidas com a palavra de Deus, de forma que Ele, Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, possa ministrar através dela. Pedir ao nosso Senhor Jesus ressurreto, neste dia da ressurreição, que reafirme em nós o fato de que Ele não somente conhece o estado das nossas vidas, como também caminha conosco a estrada da vida. Assim, nesta Páscoa e sempre, os nossos corações poderão ficar em chamas, poderão estar sempre ardendo, com a esperança patente, com a esperança viva de que Jesus vive, que Jesus habita em nossos corações, que Jesus está sempre junto de nós, que Jesus, em meio a essa pandemia, está no controle de todas as coisas. Por isso, que a sua oração nesse domingo de Páscoa, que a sua oração nesse domingo da ressurreição seja: Senhor, fica conosco. Senhor, fica conosco. Fica conosco, Senhor. Habita a minha vida. Enche o meu coração de fé e de esperança. Enche o meu coração de alegria e certeza de que o Senhor está no controle da minha vida, da minha família, dos meus negócios, do meu emprego, de todas as coisas, porque Tu és o Deus de toda providência, de todo amor, de toda graça e de toda